conversando aqui com José Carlos De Luca, o famoso De Luca, que me presenteou com um livro lindo chamado Alguém Me Tocou, que, nossa, essa capa, só a capa já é apaixonante com o olhar de Jesus. E o livro mais recente, que é o Socorro e Solução. Eu já ganhei 2 obras maravilhosas para fazer leitura. E eu perguntei para o De Luca antes do intervalo, uma frase que eu escuto muito isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas. De onde que vem isso, hein, De Luca? Por que as pessoas falam tanto essa expressão? Será que Deus escreve certo e por linhas tortas? Nem sempre, mas creio que essa situação, esse ditado pode expressar uma realidade quando os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma vontade. Esse plano não é, então, um destino, não é isso? Não. É um plano. Não, é um plano. É uma meta. Tá. Na doutrina espírita nós aprendemos que a única meta que Deus tem para nós é a felicidade. Tá. A única fatalidade que Deus prepara para nós é a felicidade. É a felicidade. Mas como Ele nos dotou de livre-arbítrio, nós vamos muitas vezes saindo fora dessa estrada. E Ele permite, como uma opção de crescimento, de aprendizado, de entendimento, de maturação. Deus permite que a gente erre. Faz parte do plano dele. Acho isso muito bonito. Mas ele, como Pai amoroso, vai nos auxiliando nessa reflexão para que nós possamos voltar ao caminho da estrada da felicidade. Então, muitas vezes, essas linhas tortas que a gente as pessoas falam tanto, são aqueles momentos em que Deus está fazendo correção de rotas. Ô De Luca, e quando Jesus disse assim, a felicidade não é deste mundo? Porque tem gente que interpreta errado também essa parte. Cabe aqui nessa conversa? Dentro desse propósito, né? Quer dizer, Deus prepara uma encarnação em que a gente deva ser feliz aqui, não esperar um outro mundo, porque este mundo aqui terreno também é de Deus. Quando Jesus fala isto, que a felicidade não é deste mundo, ele está querendo dizer, não é deste mundo de egoísmo, não é deste mundo de crueldade, não é deste mundo de insensibilidade, não é deste mundo de violência. Mas a felicidade é do mundo do amor que ele veio nos ensinar, de fraternidade, de respeito ao próximo, de alegria, de cooperação. Deste mundo, sim, é felicidade. Então, quando nós conseguirmos já entrar neste mundo, e aí muitas vezes as linhas tortas que Deus escreve, são essas correções, para que a gente volte ao plano dele. Muitas vezes nós não entendemos na hora. Geralmente nós não entendemos o que é que Deus está querendo comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus é o ingrato. Deus só me castiga. Deus não existe. Deus está me castigando. Não. Ele está me conduzindo a um plano melhor, porque o local onde eu me encontrava era um local perigoso. Eu estava descendo ladeira abaixo e ia arrebentar meu carro no primeiro poste. Então, para evitar um mal maior, Deus faz uma correção. Então vem uma doença que te tira de uma tragédia maior, vem às vezes um problema financeiro que te faz repensar uma série de coisas, vem muitas vezes até a perda do ente querido que te faz voltar para a vida. Desemprego, você vai para um outro emprego melhor, muitas vezes. Para valorizar certas coisas que a gente não está valorizando. Nós colocamos aqui no Socorro Solução um testemunho de um jovem de 25 anos que é portador do câncer. E ele diz assim, que o câncer está obrigando ele a repensar a vida, porque ele era um indivíduo briguento, brigava no trânsito, não valorizava a vida, acordava já chateado por qualquer coisa, não tinha prazer de viver. Agora, com o câncer, ele repensou, ele está repensando totalmente a sua vida e está vendo que tem coisas que não valem mais a pena. Então, o câncer são as linhas tortas de Deus, obrigando a pessoa a valorizar mais o que ela estava não valorizando e deixar para lá coisas que não têm muita importância para a vida do espírito. Ô De Luca, uma coisa que eu perguntei para você no outro bloco, o que mais te surpreendeu dentro dessas histórias de vida que você já viu, uma que te marcou, que você fala, puxa, essa história merecia um livro, por exemplo? Olha, tem muitos fatos surpreendentes, mas eu me recordo, me chamou, gravou muita atenção, foi um presidiário que foi condenado a 40 e poucos anos de prisão por conta de um assassinato.
E eu era o juiz responsável pelo presídio onde ele se encontrava. E a pena dele já estava na fase final de cumprimento. Uhum. Poucos dias antes de ele ganhar a liberdade, eu perguntei a ele, como é que o senhor se sente? Depois de 30 anos aqui no presídio, o senhor vai voltar para a sociedade. Ele diz assim, eu me sinto ainda culpado. Um homem de mais ou menos que idade, De Luca? Já uns seus 50 e poucos anos. Eu me sinto ainda culpado. Eu não mereço a liberdade. Puxa. Mas eu disse a ele, mas o senhor passou quase 30 anos aqui. O senhor passou quase a melhor parte da sua vida. O senhor já cumpriu a sua pena. O senhor deve se sentir liberado. O senhor deve recomeçar a sua vida. Ele disse, não me sinto assim. Chegado o dia que ele, então, ganhou a liberdade, uma semana após, ele comete um novo delito, mata uma outra pessoa e volta ao presídio, dizendo, aqui é o meu lugar. Nossa. Então, isso me História, chamou a De Luca. atenção. Quer dizer, aquela vocação mórbida, Sim. que muitas vezes ele tem num grau expectado, mas todos nós, às vezes, temos isto, né? Ao invés de verificarmos o amor de Deus, a oportunidade de Deus, a renovação de Deus, o presente que é a vida, nós estamos nos encarcerando em complexos de culpa, como esse caso, em mágoas, em melindres, em ódios, em inveja, estamos desperdiçando a nossa vida. E aí então Deus manda as linhas tortas para corrigir esses males. Ô, De Luca, para quem está acompanhando essa entrevista, esse programa é assistido por muitos católicos, evangélicos, budistas e pessoas de outras denominações, e eu gosto muito, eu tenho muitos amigos. Entrevistamos aqui, inclusive, semana passada, um padre, um pastor, batendo um papo aberto, não é nunca um debate, um bate-papo, um aprendizado. Claro. Agora, para quem está assistindo esse programa e não é espírita, por que ser espírita, então? Por que ser espírita? Olha, todas as religiões são boas, são caminhos. Eu gosto muito de uma frase do Frei Leonardo Boff. Gosto muito dele também. Que diz assim, que a verdade não cabe num copo d'água e todas as religiões são copos d'água. Olha que reflexão profunda essa, né? De alguém que é religioso católico, né? Um estudioso, inclusive, sobre religião. Exatamente. Um dos homens mais cultos do mundo, eu considero. Mas o Espiritismo me proporciona um copo que satisfaz as minhas necessidades. Tem o tamanho das minhas necessidades. Todas as religiões dizem que Deus é bom. Isso é ótimo. Mas o Espiritismo me explicou como que esse Deus é bom. Mostrando, por exemplo, a lei da reencarnação. Eu tenho uma vida, eu me equivoquei, como esse homem que eu contei, esse presidiário. Sim. Que se equivocou, cometeu 2 suicídios, 2 homicídios, está com esse complexo de culpa. Para a concepção não reencarnacionista, esse homem, ao morrer, estará fadado ao inferno. No fogo eterno. No fogo eterno. E aí, então, eu fico pensando, mas não dizem que Deus é bom? Todas as religiões não dizem que Deus é bom? Por que Deus não daria a ele uma nova oportunidade? Será que Deus fez alguém só para ser assassino, perdedor, exatamente. doente? E vai deixar essa pessoa o resto da vida? Se um pai humano, que não é divino, tem esse sentimento de sempre dar uma nova oportunidade, uma nova chance, de querer que o seu filho recomece, por que que Deus teria um coração mais duro do que nós? Então o Espiritismo vem me mostrar que esse Deus é bom, porque enseja uma nova oportunidade para que essa pessoa volte ao palco da vida e reinicie a experiência dela com chances de dar certo. Sim, e toda religião cristã tem Jesus como centro, né, De Luca? Jesus é amor. Então, toda religião que tem o amor como centro faz bem ao ser humano. Então, o nosso país tem isso de bonito, que é a democracia, a liberdade, para que cada um pregue a sua religião e faça bem a ele e bem às outras pessoas. Eu compartilho muito de suas ideias, porque eu vejo o mesmo Deus que faz a beleza de uma flor, a beleza de notas musicais, da arte, de tantas coisas. Não pode ser o mesmo Deus que castiga, que faz alguém para ser perdedor a vida toda. E que não dá a oportunidade à pessoa ter uma nova experiência, uma nova oportunidade. E recomeçar sempre. Quem é que acerta sempre, né, William? De Luca, aliás, falando em arte, falando em
em coisas bonitas, eu queria agradecer ao artista plástico Francisco Ricardo, que cedeu as obras aqui para o nosso cenário. São 2 quadros maravilhosos. E quando a gente vê um quadro, eu fico muito pensativo, né? Cada toque do pincel é único. Verdade. E a obra nasce primeiro dentro do artista, né, De Luca? Aquele quadro nasceu primeiro dentro dele, assim como o livro nasce primeiro dentro do escritor. Verdade, né? Nunca nas livrarias, nunca na editora, assim como uma festa nasce primeiro dentro da gente. Como perguntaram a Michelangelo, né, como é que ele produzia grandes esculturas, né? E ele dizia que ele via um bloco de mármore e a tarefa dele era apenas tirar os excessos, né? Então, quer dizer, aquela experiência interna dele, da arte que está dentro dele. De Luca, você termina o livro Alguém Me Tocou com uma oração cada capítulo, não é isso? Isso. E você produziu, colocou, escreveu muitas orações ali. E eu fico pensando hoje, no ser humano, qual seria a oração mais importante para aquele ser humano? Não oração escrita, porque oração é um ato de amor, não é? E estar numa constante oração, como seria esse ato desse cidadão, desse homem, dessa mulher, para estar nessa constante oração? Não uma oração pronta. Deu para entender mais ou menos a pergunta? Mas você não responde ainda não, que nós vamos para o intervalo. Então tá bom. E quem quiser saber a resposta, vamos pensar orar um pouco sobre oração e vamos orar. E você não saia daí, que daqui a pouquinho a gente continua batendo papo com José Carlos De Luca.